Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o professor Bruno e hoje nós vamos ter uma live de revisão de língua portuguesa. Nós vamos rever os assuntos que a gente estudou nessas últimas semanas e vamos fazer alguns exercícios para ver se ficou tudo claro. Tudo bem? Vamos lá? O primeiro assunto, pessoal, que eu quero tratar com vocês é o aposto. Vocês lembram do que se tratava o aposto? Aposto, pessoal, é um termo cuja função é explicar outro termo na oração ou mesmo outra oração. Veja os tipos de aposto. Então, pessoal, essa tabelinha a gente tem no livro de atividades, tudo bem? Eu tenho três tipos: o explicativo, o enumerativo e o especificativo. Explicativo, pessoal, para que ele serve? Justamente para explicar e fornecer uma informação adicional a respeito de um termo da oração. Exemplo: Marcos Reis, autor de O Mistério dos Cinco Estrelas, nasceu em São Paulo. Conheço Guilherme Del Toro, diretor do filme A Forma da Água. Pessoal, se eu tenho um aposto explicativo, ele é uma informação extra. Ele não faz parte da oração, eu posso retirar. Se é uma informação extra, ele tem que vir separado por pontuação. Tudo bem? Então, no primeiro, ele está no meio da frase. Tem uma vírgula antes e uma vírgula depois dele. No segundo, ele está no fim da frase, tem uma vírgula antes. Então, se é um aposto explicativo, tem que ter a pontuação. Vamos ver o próximo? O próximo é um aposto enumerativo. Para que ele serve? Para enumerar os elementos que constituem o termo da oração. Exemplo: já estudei três instrumentos musicais: violão, piano e contrabaixo. Já comi as seguintes frutas nessa semana: uva, maçã, pera, jabuticaba e melão. Pessoal, qual é o sinal de pontuação que está sendo usado ali? Ali nós estamos usando os dois pontos. Mas prestem muita atenção. Não é porque tem dois pontos que é um aposto enumerativo. O aposto enumerativo tem que fazer uma lista, é uma listagem de coisas. É aí que está o principal detalhe dele. Tudo bem? E o último é o aposto especificativo, pessoal. Ele especifica um termo da oração. Exemplo: o poeta Manuel de Barros escreveu o retrato do artista quando coisa. Qual poeta? Manuel de Barros. O livro Mal Começo foi escrito por Lemony Snicket. Qual livro? Mal Começo. Ali, pessoal, esses dois apostos estão especificando do que eu estou falando. Se ele é um aposto especificativo, não vou usar pontuação. Tudo bem? Lembrem disso. Explicativo e enumerativo tem pontuação. Especificativo, não. Enumerativo, eu tenho que enumerar vários elementos. Lembrem disso. Tudo bem? Vamos fazer um exercício para ver se ficou claro? Nós vamos para o livro de atividades, pessoal, página 29, exercício 7. Tenha uma olhada comigo. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, considerando as classificações sugeridas. Letra A. O endereço do escritório é Avenida Manuel Ribas. Manuel Ribas é um aposto explicativo? Não, pessoal, não é um aposto explicativo. Explicativo tem que ter uma pontuação ali. Ele é um aposto enumerativo? É porque tem dois pontos. Não, pessoal, lembrem do que eu falei. Ele está depois dos dois pontos? Sim, mas ele está servindo para especificar qual avenida, de qual avenida eu estou falando. Então, Manuel Ribas é um aposto especificativo. Letra A é falsa. Letra B. Laerte, cartunista e chargista brasileira. É famosa internacionalmente. Cartunista e chargista brasileira. É um aposto explicativo? Sim, pessoal. Está entre pontuação, é uma informação extra, eu posso retirar da frase. Posso falar Laerte é famosa? Posso. Ali ele só está explicando quem é a Laerte. Então a informação é verdadeira, letra B. Letra C. Há muitos objetos para guardar ainda.
os livros, os cadernos e o notebook. É um aposto especificativo? Não, pessoal. Todos esses itens são um aposto enumerativo. Falso. Letra D. O escritor Guimarães Rosa era formado em medicina. Guimarães Rosa é especificativo? Sim, não tem pontuação. Está especificando qual é o autor de quem eu falo. Verdadeiro. Letra E. José Eduardo Souza, um importante médico brasileiro. Nasceu no Maranhão. É um aposto explicativo esse importante médico brasileiro? Sim. Está entre pontuação. Posso retirar da frase que não vai fazer falta. E ele está explicando quem é o José Eduardo Souza. Verdadeiro. Letra F. Entre muitos outros, há valores fundamentais para o ser humano: a honestidade, a humildade e a solidariedade. Honestidade, humildade e solidariedade é um aposto especificativo? Não, pessoal. Está fazendo uma lista, está enumerando. É um aposto enumerativo. Falso. Letra G. Jorge, primo de Carla, viajou para o exterior. É um aposto especificativo? Não, pessoal. Por que não é especificativo? Porque está separado por vírgulas, tem a pontuação. Para ser especificativo, não pode ter pontuação. Então, ele é um aposto explicativo. Letra G é falsa. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? É bem simples. A gente tem que notar esses detalhezinhos da frase. Para que serve aquela palavra? Está enumerando? Está fazendo uma lista? Está explicando ou está especificando? E lembre da pontuação também. Ajuda muito a gente identificar esses detalhes, certo? Próximo assunto, pessoal, vocativo. Vocativo é extremamente simples. Vamos lá. Vocativo, pessoal, ele é usado quando eu quero chamar alguém. É um chamamento, quando eu quero identificar com quem eu falo. Exemplo, Juca, vem aqui. Juca é o vocativo. O que eu tenho que prestar atenção, pessoal? O vocativo, como é um termo extra na frase, ele não vai ter posição fixa. Ele pode vir no início, no meio ou no fim. O importante é que não importa onde ele esteja, sempre vai vir separado por pontuação. Se ele está no início, leiam lá comigo o exemplo. Roberto, quem lhe disse isso? Eu coloco a vírgula depois do vocativo. Se ele está no meio, exemplo, leia Maria, aquele livro. Então, Maria é o vocativo, vírgula antes e vírgula depois. Se ele está no final, exemplo, você sabe o que eu quero dizer, Juvenal. Então, se ele está no final, a vírgula vem antes dele. É muito importante a gente lembrar disso, pessoal. O vocativo sempre tem que ter vírgula. Sempre tem que estar separado por pontuação. Lembrem disso. Vamos dar uma olhada em dois exercícios bem simplesinhos, só para a gente identificar. Tudo bem? No livro de atividades, pessoal, vou voltar aqui, só para vocês verem a página. Então, página 36, exercício 1, livro de atividades. Leia o texto a seguir e responda as questões. A mulher telefona para o marido. Querido, tenho uma notícia má e outra boa. Lamento, mas eu estou no meio de uma reunião super intensa. Diga-me só a boa. O airbag do seu carro está funcionando direitinho. Letra A, pessoal. No trecho, a mulher telefona para o marido. Querido, tem uma notícia má e outra boa. Qual é o vocativo? Com quem que ela está falando, pessoal? Ela está falando com o marido dela. E como que ela chama o marido? Ela chama de, perdão, querido. Querido é o vocativo. Tudo bem? Perdão. Segundo exercício, exercício 2, na página 37. Marca a resposta correta, pessoal. É sobre pontuação. Deem uma olhada nessas alternativas, pessoal. Qual delas é a correta que eu acabei de explicar? É a letra A. Sempre que eu tenho vocativo, eu tenho que separar por vírgula. Então, a letra A é a correta.
nesse exercício 2 da página 37. Lembre disso, pessoal, o vocativo é super simples, eu só tenho que lembrar que ele tem que vir separado por vírgula. Tudo bem? Próximo, pessoal. Próximo assunto é o adjunto adverbial. Ele é um pouquinho mais complexo, mas é simples. A gente tem essas tabelas no nosso livro de atividade. Deem uma olhada lá, mas eu vou explicar como ele funciona, certo? O adjunto adverbial, pessoal, ele modifica um verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Veja os exemplos. Lá na parte verde, ela entrou rapidamente em casa. Esse rapidamente está modificando qual palavra? De que jeito que ela entrou? Rapidamente. Então ele está modificando o verbo entrar. Maria está bastante preocupada. Bastante está relacionado a qual palavra? A está? Não. Está relacionado a preocupada. Então está modificando o preocupada, que é um adjetivo. Marcos mora muito perto. Esse muito está modificando qual palavra? Mora? Está modificando perto, que é um advérbio ali. Então, é para isso que serve um adjunto adverbial, pessoal. Eles podem ter as categorias de tempo, lugar, modo, negação, dúvida, afirmação, intensidade ou causa. Essa lista, pessoal, é bem importante vocês verem, ela está no livro de atividades de vocês. Tudo bem? Vamos dar uma olhada em um detalhe bem importante do adjunto adverbial, que é a pontuação. Se o adjunto adverbial está no início da oração, eu tenho que colocar vírgula depois dele. À noite, vejam um exemplo lá no final da tabela. À noite, ela leu o livro. Está no começo, vírgula. Se ele está no meio, também tem que ter vírgula antes e depois, como se fosse um vocativo. Então, ela à noite leu o livro. O lugar dele, no final da oração, não precisa de vírgula. Ela leu o livro à noite. Então, se eu tenho qualquer advérbio nessa posição, no final, não vai pontuação. Meio e começo da oração vai pontuação. Lembrem disso, tudo bem? Vamos dar uma olhada nesse exercício aqui, na página 22 do livro de atividades, exercício 7, segunda parte. Deem uma olhada na frase de cima. Brasil conquista ouro e prata em campeonato mundial militar de voleibol. Assinale V para a verdadeira e F para as falsas. Brasil é o adjunto adverbial. Não, pessoal, claro que não, é o sujeito da frase. Falso. O adjunto adverbial é a expressão em campeonato mundial militar de voleibol. Certo? É um adjunto ali de lugar. A expressão em campeonato mundial militar de voleibol poderia estar no início da frase. Sim, porque o adjunto adverbial não tem um lugar fixo. Se a expressão em campeonato militar de voleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria obrigatória. Sim. Se o advérbio está no começo ou no meio, obrigatório o uso de vírgula. Se a expressão em campeonato mundial militar de voleibol estivesse no início da frase, a vírgula seria opcional. Não, é o contrário da anterior. Se a anterior está correta, essa é falsa. Letra B. Proponha duas reescritas para o título, mudando a posição do adjunto adverbial. Atente para a utilização da vírgula. Então, pessoal, no título ele está no final. Vamos colocar no meio da frase, que é o primeiro exemplo. Brasil, vírgula, em campeonato mundial militar de voleibol, vírgula, conquista ouro e prata. Vamos colocar no começo, em campeonato mundial militar de voleibol, vírgula, Brasil conquista ouro e prata. Então vejam que ele pode estar tanto no começo, no meio ou no final. Mas se ele está no começo ou no meio, a vírgula é obrigatória. Tudo bem, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que essa revisão tenha ajudado vocês a tirar algumas dúvidas e nós nos vemos na próxima. Tudo bem, pessoal? Tchau, tchau.